orando, vai apresentando ao Senhor Jesus o seu coração, para que Ele possa adentrar nessa noite, fazer novas todas as coisas. Amém, meus irmãos? Paz e bem, boa noite. Paz e bem, boa noite. Ô, louco. Eu não estou acostumado a pregar em cemitério, amém? Paz e bem, boa noite. Paz e bem, boa noite. Subiram de classe, já são testemunho de Jeová, amém? Fala para pessoal, você já é testemunho de Jeová, miserável. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Welton Alves. Estão me ouvindo bem? Tá bom, né? Tá bom, gostei. Para quem não me conhece, tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Obrigado, bicho. Falou de testemunho de Jeová, o bicho falou, não, aqui é só católico que prega, rapaz. Então, dá para ouvir bem? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Welton Alves. Já venho pregando a poderosa palavra de Deus há uns 7 anos já. Sou irmão da Angélica, sou pai da Kailane. Cadê a Kailane? Se ela conversar, eu dou um beliscão nela. Sou pai da Kailane e atualmente estou morando em Itaperuçu. Atualmente estou morando aqui. Estou recomeçando a minha vida missionária. Não é fácil, né, Rafael? Recomeçar, né? Não é fácil. Fiz 3 anos e meio parte da RCC, no Núcleo Diocesano de Pregadores. E atualmente estava fazendo parte de uma comunidade católica, comunidade de vida. E faz 2 semanas que eu saí. E agora estou recomeçando. Eu sabia que não estava ligado, bicho. E agora estou recomeçando o meu ministério de pregação como missionário da Igreja Católica Apostólica Romana Mariana Pentecostal, amém? Muitas vezes nós não entendemos aonde Deus quer nos levar, né? Mas também não nos interessa saber. O interesse é a gente fazer a vontade de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado esquerdo, direito, cima, baixo, frente, trás e fala assim: a partir de hoje começa a fazer a vontade de Deus, senão eu vou arrebentar a tua cara. Amém? E muitas vezes nós temos que recomeçar do zero, né, Rafael? E não é fácil, né, cara? Não é fácil de recomeçar do zero. Mas o recomeçar significa que nós estamos dispostos a fazer tudo para Deus. Quem sabe ainda a sua vida, a minha vida não mudou mais ainda, porque nós ainda não estamos dispostos a perder. E só quando nós perdemos tudo, que nós vamos ganhar o tudo que é Jesus Cristo. Paulo vai falar, eu perdi tudo, eu perdi minha riqueza, eu perdi minha dignidade, eu perdi o respeito, mas perdendo tudo isso, perdendo as minhas amizades, eu ganhei o tudo que é Jesus Cristo. E quando eu alcancei e ganhei o tudo que é Jesus, eu fui ver que tudo era esterco, era merda. Olha para quem está do seu lado esquerdo, direito, cima, baixo, frente, trás e fala assim: meu irmão, quem sabe você pensa que tem muita coisa, mas quem sabe você está só vivendo é de merda na sua vida. Cria vergonha na tua cara. Agora você pode falar: não, Elton, é mentira. Aleluia. Quem sabe você pode falar: não, Elton, é mentira. Mas quantas vezes você deixou de ir na Santa Missa? Quantas vezes você deixou de vir no grupo de jovens para assistir final de jogo de futebol, ou para assistir aquela porcaria de malhação, ficar assistindo novela? Lá em casa, infelizmente, o povo está assistindo novela. Voltei lá, eu pareço Moisés, eu pareço Moisés lá. Moisés subiu no morro, ficou 80 dias jejuando. Quando desceu do morro, o povo estava lá adorando o bezerro do ouro. Eu fiquei 12 anos fora de casa. Quando eu volto, o povo está lá vendo novela. Fala: ô Jesus amado. Aí você vai falar, aí fala assim: fica no teu lugar aqui, quem manda o seu. Você é pregador na igreja, aqui você é meu filho. Vou te enfiar a mão na cara, falar amém. Amém, meus irmãos? Mas ficar dando de dedo na cara dos outros que estão na nossa casa não adianta. A mudança tem que começar de nós, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: seu pai e sua mãe só vão se converter quando verdadeiramente você se converter. Amém? Mas vamos ao que interessa. A bem-aventurada Virgem Maria, quero consagrar essa pregação ao vosso imaculado coração, para que venha gerar em nós os frutos da verdadeira e sincera conversão. Faça frente nesse momento a Virgem Maria, retire para longe de nós todos os demônios, todas as secas e dados inflamados do inimigo, lançados para perder as nossas almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita
e do Espírito Santo. Amém. O tema dessa pregação é pecado. Lascou, né? Aí o pessoal me prejudica, o pessoal me põe com a cabeça na bandeja e chama eu para pregar sobre pecado. O último grupo que eu preguei sobre pecado aqui em Itapuruçu, nunca mais me chamaram para pregar. Eu acho que eu não prego mais aqui, amém? O tema dessa pregação é pecado. Nós vamos falar muito sobre pecado, mas também nós vamos falar do sacramento da reconciliação, amém? Que independente do tamanho do nosso pecado, independente do tamanho que seja esse pecado, Jesus está sempre disposto a nos perdoar e a nos lavar de todos os nossos pecados, como vai falar em Isaías capítulo 1, no versículo 18 e 19, mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, ficarão brancos como a neve. Mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como a púrpura, como escarlate, pelo sangue do Cordeiro ficarão brancos como a neve. Mas é preciso nós irmos até a cruz do Senhor e deixar Ele nos lavar pelas suas santas chagas, amém? Então abra a sua poderosa palavra de Deus em 1 João capítulo 1, versículo 8 ao 10. 1 João capítulo 1, versículo 8 ao 10. É Novo Testamento, depois de Gênesis, antes do Apocalipse, amém? É as cartas de João, não é Evangelho, é as cartas. É a primeira carta de São João, capítulo 1, a partir do versículo 8 ao 10. Quem achou diz? Amém. Achei. Quem não achou fala purgatório, ajuda eu, misericórdia. E quem não trouxe a Bíblia fala, estou perdido, socorro. Se você está do lado de alguém que está sem a Bíblia, fala assim para ele: ô, cadê sua Bíblia, cara? Eu vou quebrar esse teu celular na tua cara. Se traz celular e esquece Bíblia, filho da mãe. Não é filho da mãe? Ué. Meus irmãos, é só a introdução, não vem a pregação, mas eu quero falar para você agora que nós estamos adentrando na pregação. Para aqueles que não estão preparados para a segunda vida gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, página 1551. Ela vem antes da 1550, página 1550. Ela vem antes da página 1551, depois da página 1549. Fica no meio das duas, amém? Eu quero falar para você, meu irmão, não deixe o demônio tirar Deus de você por causa dos nossos pecados. Eu quero falar para você essa noite, mesmo que você esteja sem sua Bíblia, para nós irmos juntos acompanhando na Bíblia, mesmo ainda você que está levando um coro da Bíblia, eu quero falar para você, assim como vai falar de Jeremias, no capítulo 20, no versículo 7. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Nessa noite eu quero falar para você: deixe-se seduzir por nosso Senhor Jesus Cristo. Você, homem bonito de Deus, se deixe seduzir por nosso Senhor Jesus Cristo, e você vai fazer um grande estrago no inferno, vai roubar muitas almas que estão indo para o inferno. Você, menina linda de Deus, nessa noite deixe-se seduzir por nosso Senhor Jesus Cristo, e não deixe-se seduzir por qualquer homem que aparece na sua vida. Se deixe seduzir pelo olhar misericordioso do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele não vai te levar em cama de motel, não vai te levar no carro debaixo da árvore no escurinho, não. Ele vai te levar para a glória do paraíso, amém? Amém. Olha para quem está do seu lado esquerdo e fala assim: até o final do encontro eu vou quebrar a tua cara. Olha o que diz a poderosa palavra de Deus: se dizemos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel, justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Se pensamos não ter pecados, nós declaramos: mentiroso é a sua palavra e não está em nós. Palavras do Senhor. Veja a sua poderosa palavra de Deus e aplauda a poderosa palavra. Aplauda, aplauda.
Então João escreve aqui: se nós falamos que nós não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. Se nós falamos que nós não temos pecado, nós estamos chamando o Deus Altíssimo, que enviou o seu Filho único. Vai falar João capítulo 3, no versículo 16 ao 19, que Deus enviou o seu Filho amado para o mundo, não para condená-lo, mas para amar, para salvar todo aquele que nele crê. Então, se nós falamos que nós não temos pecados, nós estamos chamando Deus de mentiroso, e nós estamos falando que a morte de nosso Senhor Jesus Cristo foi em vão. Quantas pessoas você deve conhecer que fala: não precisa ir na igreja, eu rezo aqui de casa, eu não faço mal para ninguém, eu não quero mal para ninguém, não desejo mal, não faço maldade para ninguém. Quem conhece pessoas assim? Levante sua mão. Pessoas assim é tão feio. Pessoas assim eu não tenho medo nenhum de falar. Elas não estão sendo tentadas, elas não passam tribulações, elas não passam dificuldades, elas não passam por enfermidade. Sabe por quê? Porque vai falar São João Maria Vianney: maldito daquele que não é tentado pelo demônio, porque o demônio já está em você, e o demônio não tem vontade nenhuma de prejudicar a sua vida, já que ele está em você. Agora você vai falar assim: Espírito da Caiane, vem em mim agora. A minha filha Caiane, ela tem um espírito assim que ela fala, tudo que ela vê é tadinho. Tadinho. Ela vê, não sei o que lá, o cara está comendo muito, tadinho. Estou indo pregar a Caiane, tadinho, pai. A avó dela vai trabalhar, tadinho da avó. Agora você vai pedir o espírito do tadinho, olha para essa pessoa que está do seu lado esquerdo e fala: tadinho. Tadinho daquela pessoa que nós conhecemos que fala: não precisa ir na igreja, igreja me salva. Eu não faço mal para ninguém, eu vou para o céu. Tadinho dessa pessoa. Você conhece alguém? Muitos, né? Infelizmente, se for alguém da nossa família, piorou se for pai e mãe, aí lascou tudo. Aí nós temos um compromisso maior ainda de sermos totalmente de Deus. E ainda João vem falando aqui, ó: se reconhecemos nossos pecados, que lindo isso, se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está. Deus pode se manifestar em nós, mas é preciso que nós chegamos diante a Deus: Senhor, eu sou um miserável pecador, Senhor, e toda vez que o Senhor vir a sua face, Senhor, eu cometo os piores pecados. Mas muitas vezes, meus irmãos, eu tenho uma pergunta antes de entrar nisso: o pecado pode afastar Deus da nossa vida, sim ou não? Não senti firmeza. Olha para quem está do seu lado esquerdo, direito, dá um tapa na orelha dele e fala: ô miserável, acorde aí em nome de Jesus, senão o pregador vai jogar água em nós, eu não quero ficar molhado. Quem aqui das meninas tem chapinha aqui? Levanta a mão. Quem faz chapinha aí? Levanta a mão! Essas mulheres, as mulheres atrás da chapinha, elas estão de boné, amém? Eu perguntei a mulher da chapinha, se ela levantaram a mão. Sejam bem-vindos, amém? Acolhemos a todos. Se não responder, eu vou jogar água. O pecado pode afastar Deus da nossa vida? Não. O pecado não tem o poder de afastar Deus da minha vida, mas o pecado tem o poder de me afastar da face de Deus. Veja o exemplo, Gênesis capítulo 3, Adão e Eva. Eva come do fruto do pecado, Adão vai junto com a Eva. Acho que a Eva era uma cavalona, ele falou: eu vou junto com essa mulher, só pode ser, não é impossível. Eu era muito burro. Eles comem do fruto, eles pecaram. O que eles fizeram? Vai falar no versículo, antes do versículo 18, acho que versículo 8 e 9, o que eles fizeram? Ouviram os passos de Deus que passeavam no jardim do Éden, porque toda tarde Deus ia conversar com Adão e Eva. Eles ouviram os passos, o que aconteceu? Eles sentiram medo, porque eles viram que estavam nus. Então o pecado que nós cometemos é um pecado, nós fazemos como Adão, como Eva, nós nos sentimos nus, e nós queremos se esconder da face de Deus, e assim não é. Quando nós cometemos pecado, um pecado mortal, pecado da impureza, pecado desonesto, nós não temos coragem de rezar o Santo Terço mais. Nós não temos coragem de rezar o Ave Maria, porque vem em nós uma grande vergonha de Deus, e não é Deus que se afasta, mas nós somos nós que se afastamos
Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, não é o ouvido do Senhor demasiado surdo para ouvir a sua oração, nem as mãos do Senhor demasiado fracos demais para te resgatar. São os nossos pecados que fizeram uma barreira entre nós e o nosso Deus. Então o pecado é uma barreira. O Deus não consegue ouvir a nossa oração porque o pecado nos deixa pelado. Olha para quem está do seu lado esquerdo e fala assim: eu estou vendo os esperãozinhos de você, eu estou vendo essa colheita, você está pelado, você está lascado. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Se não estiver entendendo, é problema de vocês, amém? Mas veja bem, meus irmãos, tem um documento de São João Paulo II, uma encíclica de São João Paulo II, que vai falar Divis Mater Divis, alguma coisa assim, Maria, Mãe da Misericórdia. Vai falar que a Virgem Maria é a Mãe da Misericórdia. E muitas vezes com os pecados em nós temos medo de chegar até Deus. Nós temos medo. E nós podemos recorrer àquela que é tida pela Igreja Católica Apostólica Romana. Infelizmente hoje não se prega isso na igreja, não se prega mais essas verdades e documentos da Igreja Católica, porque se preocupa mais em encher a barriga do povo com comida, preocupa-se mais em ser uma igreja assistencialista do que ser uma igreja que salva almas. Eu prefiro uma igreja caindo aos pedaços, mas que seja uma igreja que esteja salvando almas. Então Maria é tida como Mãe da Misericórdia, documento de 1982, e esse documento, meus irmãos, vai falar que todo aquele que recorre à bem-aventurada Virgem Maria, recorre à sua misericórdia, ela pega todo o seu filho e leva diretamente a Jesus Cristo, para que Jesus Cristo os lave com o vosso sangue, e faça logo todas as coisas na vida daquele que é tido como pecador, para que possa ofertar as suas oferendas a Deus. Eu, quando li isso, eu imaginei uma criança. Sabe um molequinho de 2 anos? 1 ano. Ele está com aquela fralda, todo mundo, continue. Olha que lindinho. Aí puxou o pai, puxou o pai. Tudo, criança quando nasce, tudo parece joelho, né? É tudo joelho, não parece ninguém. Aí todo mundo quer pegar no colo, quer ou não quer? Tem meu sobrinho José Miguel, ele nunca quer vir no meu colo. Eu falo, vem no colo. Lento. Ele sai correndo. Eu olho para ele e falo, eu estou bravo hoje. Ele já começa, e já sai correndo. Pergunta para ele, você quer ver teu tio? Não gosto dele. Mas toda criança pequena é bonita ou não é? Todo mundo quer pegar no colo, sim ou não? Todo mundo. Mas quando ele faz cagada, quando ele caga na fralda, qual a primeira coisa que falam? Leva para a mãe trocar. É assim ou não é? Leva para a mãe trocar. É assim. Meus irmãos, a Virgem Maria é como essa mãe. Quando nós enchemos as nossas fraldas de merda do pecado, quando nós cagamos em nossa fralda, nós temos que recorrer à bem-aventurada Virgem Maria sem medo nenhum, porque ela vai trocar as nossas fraldas também, vai nos dar fraldas novas. Olha para quem está do seu lado direito e fala assim: a mamãe, a Virgem Maria, quer te dar fralda nova, essa aí para vocês. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Então me ajuda. Deus, Ele não quer ouvir orações feitas, Ele não quer ouvir orações declaradas, palavras belíssimas. Ele quer ouvir a sinceridade do seu coração. E quem mais do que nossa Mãe do céu, para nós sermos sinceros? Quantos de vocês já quebraram a cara e estão quebrando até hoje? E quantos de vocês chegaram, Mãe, eu não consigo mais esconder? Quem já passou por isso, Mãe? Ó, eu não consigo mais esconder, eu vou ser sincero, mãe. Eu estou fazendo isso. Quantos já fizeram isso? Levanta a mão em nome de Jesus. Quem está com essa cara de bunda, menino? A mãe inteira. Quantos já fizeram isso? Mas também quantos meninos já chegaram para sua mãe chorando e falavam: mãe, eu não consigo mais, me ajuda, mãe. Eu preciso ser internado, estou usando droga.
Eu tenho um exemplo em casa, meu irmão, o Elton conhece. Quantos rapazes já fizeram isso? Então não sejamos ignorantes, não sejamos cegos, meus irmãos. Mesmo que nós tivemos os vícios do pecado, e todos nós temos os vícios do pecado, tendência ao pecado, não tenhamos medo de recorrer à bem-aventurada Virgem Maria. Mas como fala as Sagradas Letras, é preciso reconhecer que somos pecadores, para que Deus possa agir em nossa vida. E quando nós reconhecemos nossos pecados, Deus está em nós. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos e fala: Senhor Deus, hoje eu reconheço, Senhor, o pecador que eu sou. Por isso quero recorrer à Virgem Maria, a minha mãe, para que eu seja revestido de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o pecado ele não tem poder de afastar Deus da nossa vida. O pecado só tem poder de me afastar da presença de Deus. Quando nós estamos numa vida de pecado, sobre nós, como vai falar a palavra de Deus em Isaías 59, versículo 1 e 2, arma-se sobre nós um guarda-chuvinha. Então se tiver alguém aqui no pecado mortal, Deus te ama, Ele vai te perdoar? Claro que Ele vai, mas a bênção e a graça está sendo derramada. Lembra que fala o Salmo? Deus faz chover entre o justo e o injusto. Mas quando nós estamos com o pecado mortal, tem um guarda-chuvinha sobre nós. A graça está descendo, pegando o guarda-chuva e respingando na pessoa que está ao nosso lado. Mas também, mesmo se nós estivermos em pecado mortal, a palavra de Deus, ela entra no nosso coração, nos dá coragem, para que nós levantamos e confessamos o nosso pecado. Aí muitas vezes a pessoa pergunta: mas como vou confessar o meu pecado? É uma pessoa como eu? Não, não é uma pessoa como você, é um sacerdote, persona de Cristo. São João Maria Vianney vai falar: o sacerdote é um semideus aqui na terra. O sacerdote ele tem 2 anjos da guarda, um que cuida dele, que foi dado no dia do batismo, e outro anjo que foi lhe dado no dia da ordem dele, que ele recebeu a ordem sacerdotal. Então ele tem 2 anjos da guarda. Então quando o sacerdote infelizmente fala: não, eu sou uma pessoa comum, nunca ele é uma pessoa comum, jamais. São Padre Pio falava que se visse um anjo e um sacerdote, ele preferia beijar a mão do sacerdote, porque a mão do sacerdote é o útero da bem-aventurada Virgem Maria, que traz Jesus para nós. Então quando nós vamos confessar os nossos pecados, nós olhamos lá o pároco aqui, não é o pároco, mas é o próprio Jesus, persona de Cristo, aquele que tem autoridade e poder de perdoar os nossos pecados e nos dar vida nova. Vai falar a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 7, versículo 6. Quando João, ele vai até o 3º céu, ele tem uma visualização, e ele vê todos em volta ao trono, adorando a Deus Santíssimo e cantando músicas belíssimas. E o ancião pega ele e fala: sabe quem são aquelas pessoas de vestes brancas? Ele fala: eu não sei quem é. São essas pessoas que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então quando nós vamos até o sacerdote, dobramos nossos joelhos para nos confessar, ali nós estamos na presença de Deus, na presença de Jesus Cristo. Os anjos estão à nossa volta, eles estão pegando as nossas vestes, tirando de nós e lavando no sangue do Cordeiro que está ali na nossa frente, na pessoa do Padre. E nós tomamos as nossas vestes e saímos brancos como a neve, e o pecado não mais está em nós, e não mais estamos acorrentados aos pecados. Mas eu tenho que crer nisso. Vai falar a palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, versículo 7, não andamos com os olhos da visão, mas andamos com os olhos da fé. Eu tenho que crer que ali não é o pároco, não é o padre, eu tenho que crer que é Jesus. E se eu morrer em pecado mortal, ferido nos 10 mandamentos, eu já sei para onde que é o meu lugar. O Elton, mas é difícil, o pecado é bom. Claro que o pecado é bom. Ô louco, vai chapuletar a garganta, é bom demais. Vai fazer lepo-lepo por aí, é bom demais. De tão bom que é, eu já tenho 3 filhas. Graças a Deus, Jesus me resgatou antes de vir a 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª filha.
É prazeroso fazer neném. Claro, vem de Deus. A sexualidade foi Deus que nos deu, sim ou não? Foi Deus. O prazer vem de Deus. Mas vai fazer fora do matrimônio para ver o que acontece. Vai fazer antes da hora para ver o que acontece. Acontece que depois vai ficar grávida. Quem vai pagar o pato? O filho, a filha, que vai nascer longe dos pais. Quantos aqui que não moram com os pais e a mãe? Minha filha é um exemplo, que está ali conversando com a minha irmã ali no ouvido dela, ali, já entreguei também. Por mais que o seu pai possa estar presente, por mais que a mãe possa estar presente, não é a mesma coisa de ver você crescer, vendo papai e mamãe juntos. Não é a mesma coisa. Eu costumo sempre falar isso. Vocês que têm namorados, se você quer ganhar uma verdadeira prova de amor, é quando o rapazinho olha é o seguinte: eu te amo tanto que não vou tocar no seu corpo, e só vou tocar no dia que nós casarmos. Aí sim você vai ter a certeza que você não vai estar casando com um banana, um saco de batata, vai estar casando com um homem. O homem não é aquele que tem relação sexual com 20, 30 mulheres. O homem é aquele que consegue se guardar, é aquele que consegue viver castidade, porque está se guardando apenas para uma mulher, e será a mulher para o resto da sua vida. Este é o homem. Banana tem um monte. E se você entrou aqui um banana, Jesus quer fazer você sair daqui um profeta. E se eu estiver falando muito alto, eu posso falar mais baixo, não quero atrapalhar a conversa de vocês, amém? A minha mãe fala que tem dois tipos de pessoas ignorantes. Uma pessoa ignorante que quando se está pregando, a pessoa acha que tem que conversar. E outro tipo ignorante que sou eu, que quando se está pregando acha que tem que fazer silêncio. Eu sou esse tipo de pessoa. Mas tem pessoas ignorantes que acham que tem que conversar. Amém? Vai falar a palavra de Deus, meus irmãos. Gálatas capítulo 5, versículo 7. De Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Aquilo que o homem semeia aqui na terra, ele colherá. Uma vez tinha, não sei se vocês já ouviram falar, São Francisco Xavier. Já ouviram falar de São Francisco Xavier? São Francisco Xavier era um grande pregador. Ele falava: Senhor, dai-me alma. Onde tiver uma alma, eu irei resgatar as almas. E um dia ele pregando, e tinha uma prostituta chamada Catarina. E ela ficava conversando durante a pregação, ela ficava conversando, enchendo o saco dele. Ele se irritou. Hoje na igreja nós estamos enfrentando um grande problema que São João Maria Vianney vai destrinchar, que se chama respeito humano, que está levando muitas pessoas para o inferno. O que é respeito humano? Você está pregando, a pessoa está conversando, você fala: oi, não, Jesus, cala a boca aí. Ah, não pode, vai ofender. Porque nós aprendemos lá no movimento tal que o grupo de oração é lugar de acolhida. Nós temos que acolher, nós temos que dar beijinho, palmadinha no bumbumzinho. Ai, eu te curte. Nós temos que acolher. Não pode falar assim, Léo. O tal do respeito humano vai levando muita gente para o inferno. E aquela prostituta não parava e falou: daqui 3 dias me falarás aonde vai estar. Daqui 3 dias. Ele terminou a pregação, virou as costas, foi para outros lugares e tal. Passou 3 dias, ele estava voltando para aquele vilarejo. No que ele estava passando, ele viu uma grande multidão em frente de uma casa. Ele chegou lá para ver o que era. Acho que ele pensou: é velório, eu vou comer um pouco com salsicha lá, refrigerante. Chegou lá, ele olhou, quem estava no caixão? Catarina, morta. Ele olhou, deu risada, falou para o povo: de Deus não se zomba, de Deus não se brinca, aqui está ela agora. Aí, para converter as pessoas que estavam em volta, ele deu 2 murrinhos no caixão. Catarina, aonde você está? E adivinha o que ela falou? Adivinha? Não, ela não falou nada, ela estava morta. Você já viu o morto falar? Chegou pela segunda vez: Catarina, aonde estás? E ela ficou calada. Na terceira vez: Catarina, em nome de Jesus Cristo, aonde está a tua alma? Ela levantou do caixão e falou: a minha alma está queimando no fogo do inferno. De Deus não se zomba, de Deus não se brinca.
As pessoas que estavam naquele velório saíram correndo para confessar os seus pecados e mudar a sua vida. E quantas vezes nós estamos aqui ouvindo as pregações e nós estamos agindo como se não fosse conosco, nós não estamos nem aí, saímos daqui e continuamos na vida do pecado, sabendo que, vai falar 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, é a leitura de hoje, da liturgia de hoje. Irmãos, bem sabeis que o Senhor virá assim como o ladrão vem à noite. Nós não sabemos quando Jesus virá, Ele pode vir hoje. E se Jesus vir hoje, será que Ele vai me pegar com a cueca na mão, com o sutiã desbotado? Se Jesus voltar hoje, como Ele vai nos pegar? Brancos como a neve, ou encardidos por causa do pecado? Vai falar... Primeira carta de João, olha aí na sua Bíblia, capítulo 3, versículo 8, aquele que peca do demônio. Aí você pode falar, mas o Elton comete pecado todo dia. Mas quando João escreve aqui, aquele que peca do demônio é aquele que já se conformou com a vida do pecado e não está lutando contra o pecado. Vai falar em Hebreus capítulo 12, versículo 14, ainda não tens lutado até o sangue na luta contra o pecado. Vai falar a palavra de Deus, Mateus 11, versículo 12, desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. O reino do céu não é para bunda mole, o reino do céu é para aquele que está disposto a pagar o preço, é aquele que quer lutar contra o pecado. E não na hora que eu e você viramos homens, você virá mulher de verdade, parar de ficar comendo bolachinha pequenas, tomando leitinho e virar homem e mulher de verdade, amém? Estão entendendo? Está pesado demais, eu posso falar. Aí depois ninguém quer tirar foto comigo. Eu acho que eu fui terça-feira para São Paulo. Terça-feira. Eu estava pregando, fazia tempo que eu não pregava em Itaperuçu, não estava pregando em Curitiba, eu estava pregando muito para fora do estado do Paraná, muito para fora. Fiquei 43 dias na Bahia pregando. Aí fiquei em Ponta Grossa, preguei, e fazia tempo que eu não pregava aqui. Aí saí da comunidade, e segunda-feira eu estava tomando banho. Eu gosto de tomar banho falando com Jesus e falando, Senhor, eu vou ter que criar um canal no YouTube. Eu tenho que fazer isso para divulgar o ministério, Senhor. Eu vou virar youtuber. Como que é aquelas mulheres que ficam atrás de Jesus? As crush, como é que é? As crianças, né? Eu não sei, tem o nome lá. Falei, vou virar youtuber, divulgar o ministério. Aí Jesus falou, olha, pai, seu ministério vai ser divulgado quando eu estiver transparecendo em você. Eu falei, amém. Tomei o banho, fui para Curitiba, pro centro. Quando o Vi tocou meu celular falando, Elton, como que está a tua agenda aqui? Assim, vocês estão precisando de um pregador para dar formação para nós sobre o Consagrate. Padre Paulo Ricardo não vai conseguir vir, você pode vir no lugar dele? Eu falei, minha Nossa Senhora. Falei, eu vou. Quem sou eu perto desse homem aí? Eu não sei nem a careca dele, não sou de nem ilustrar a carequinha dele. Aí fui lá na terça-feira dar formação pro pessoal lá sobre o Consagrate. Fiquei terça, quarta, quinta, voltei sábado. Preguei lá, preguei no outro grupo de oração, cidade vizinha. E assim, meus irmãos, quanto mais deixarmos Jesus transparecer em nós, mais Jesus vai realizar as obras novas em nossa vida. Quem sabe ainda, meus irmãos, a bênção não aconteceu na sua casa, não aconteceu ainda na minha casa, porque ainda nós não estamos transparecendo a Jesus Cristo, porque nós estamos mais transparecendo a Satanás muitas vezes. Olha para quem está do seu lado esquerdo e direito e fala assim, não quero falar nada, mas você está transparecendo. A verdade ou não é que muitas vezes nós só sabemos reclamar das nossas famílias, aí chegamos em casa reclamando do pai, mãe, reclamando dos irmãos, ninguém vai na igreja, só eu vou. No trabalho todo mundo é pecador, menos eu não. Quem sabe você é mais pecador do que eles, que não conhecem a Deus. Amém. Não sei o que ele falou, mas amém. Então olha o que diz a palavra, meus irmãos. Vai falar aqui que nós temos que lutar contra os pecados. É difícil? Claro que é difícil. Porque nós herdamos dos nossos pais lá no Antigo Testamento. Nós herdamos deles a mancha da concupiscência do pecado.
Gálatas 5, versículo 19, se você quiser abrir na sua Bíblia, olha lá, Paulo vai dar a descrição de 15 pecados, um deles é a fornicação. O que é fornicação? Alguém sabe me dizer? Eu estive ensinando para minha filha esses dias, deu vontade de enfiar a mão na cara dela, né? Coitada dela, ela já faz vergonha, né? Todo mundo quer saber quem é ela, coitada dela. Paulo vai falar 15 descrições e um deles é fornicação. Alguém sabe o que quer dizer que é fornicação? Você não vale, Elton. O Elton paga pizza hoje, quem souber. Você também não vale, cara. Fornicação, meus irmãos, é aquilo que muitos fazem no colégio. Vão fazer amanhã, terça, quarta, quinta e sexta. Ou fizeram antes de vir para cá. Ou já fizeram também no muro da igreja. Fornicação é quando você chapaluteia a garganta e fica beijando aí. A Deus dará. Beija um, beija outro, beija, 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 sapinho na boca. Beija, beija, avolumeia, fica avolumada. Fornicação é isso, é os amassos, é o tal do ficar. Catecismo da Igreja Católica, 23:5-8. Vai falar da impureza, também cai aí no ficar. Tem que lutar contra esse tipo de pecado. Quem sabe você não ouviu isso na sua catequese? Quem sabe não ouviu no retiro de crisma? Quem sabe você está sabendo hoje? Vocês estão sabendo hoje, então a partir de hoje, você que está sabendo isso, não cometa mais tal pecado. Se cometeu na ignorância, dá perdoado. Mas hoje você está sabendo, ficar leva muita gente para o inferno. Os santos místicos da igreja, Santo Agostinho vai falar que o maior pecado que leva muita gente para o inferno é os pecados da impureza. É os pecados da impureza. E ele vai falar, aquele que morre em situação de pecado mortal, da impureza, que não viveu castidade aqui, a sua alma fica mais deformada que a dos demônios que estão no inferno. Logo você fica mais horrível do que os demônios. Eu vou falar uma coisa aqui, não estou ofendendo ninguém. O pecado do homossexual, vai falar uma santa da Igreja Católica, eu não lembro o nome da santa. Não é Santa Catarina de... Não sei se não é Santa Catarina de Sena. Não me lembro qual santa que ela escreve tal pecado. Ela vai falar que esse pecado, que quando o homem comete tal pecado, ligado contra a natureza, que se dorme com outro homem, ou mulher que dorme com outra mulher, o demônio lhe encoraja para cometer tal pecado. Mas depois que você comete a atitude, está cometendo o pecado, os demônios viram as costas, porque eles próprios sentem nojo da pessoa. Olha a gravidade. E hoje na igreja, infelizmente, não se prega. Não se prega mais contra o uso da tatuagem. Não se prega mais. Eu tenho tatuagem no meu corpo. Eu acho bonita a arte da tatuagem. Qual que é a posição da igreja referente à tatuagem? A igreja não fala se é pecado ou não é pecado, mas tem uma coisa chamada teologia moral que dá uma abertura para falar sobre isso, baseando-se naquilo que você sabe. Documento da igreja, Bíblia. Bíblia vai falar o quê? Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois templo do Espírito Santo, templos de Deus, e que o Espírito habita em vós? E aquele que destruir o templo do Senhor, ele lhe destruirá. Vai falar capítulo 6, versículo 12 de Coríntios: tudo posso, mas nem tudo me convém, e eu não me deixarei levar pelas seduções deste mundo. Padre Roger, ele estava falando uma vez, dando testemunho, ele falava que uma mulher, ela foi possuída por vários demônios. Agora, e por causa do nome, que ela tatuou o nome do filho. Ela só fez a tatuagem do nome do filho. O nome do filho tinha 7 letras. Ela foi possuída por 7 demônios. Porque aonde ela foi tatuar, cada letra, o tatuador foi consagrando ela a um tipo de demônio. Logo ela ficou possuída por 7 tipos de demônios diferentes. Muitas vezes a pessoa vai fazer uma tatuaginha. Uma vez chegaram para um padre, um santo, e falaram: padre, é pecado fazer uma tatuagem, mesmo se for de Nossa Senhora?
padre falou: eu prefiro que você faça a tatuagem do demônio do que da Virgem Maria. Mas se você já fez, amém, louvado seja Deus. Jesus te ama, não faz mais. Para por aí. Para por aí. Jesus te ama do jeitinho que você é. Eu fiquei 3 anos e meio pregando com alargador no Muruvite, na orelha, piercing. Chegou uma época que eu tinha 3 piercing no lábio. Mas quando eu conheço e faço o encontro com Deus, eu tenho que mudar a minha vida. Eu não posso mais. Eu não posso mais. E nós já estamos chegando na reta final. Mais 5 minutos eu concluo a pregação. Amém? Eu não quero criticar ninguém. Vai falar as Sagradas Letras, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 24. Permanecei no estado em que foi chamado por Deus. Deus me chamou naquela época com alargador. Mas chegou o momento que eu tive que falar: não quero mais. Não precisou ninguém falar. Não precisou ninguém falar. Mas também não aumentei os números, não ponhei mais nada. Eu fiquei ali com o meu alargadorzinho, curtindo de boa. Às vezes eu sentava no banco da igreja, ninguém sentava ao meu lado. Muitos lugares não deixavam eu pregar a poderosa palavra, porque julgava a cabo pelo livro. Mas hoje a gente não ouve mais pregações sobre isso, sim ou não? Quem aqui não sabia? Vamos ser sinceros. Quem aqui não sabia que ficar era pecado? Levanta a mão. Aí, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, irmão. Porque não se ouve mais esse tipo de pregação. Não se ouve mais mas o Elton, eu tenho que, não, irmão, o irmão tem alargador. E agora, é pecado? Se você está com o teu alargador, fique assim, permaneça assim, irmão. Só não aumente, não põe mais, amém? Deus vai deixar de chamar? Claro que não vai. Claro que não vai. Mas não convém o Rafael ou eu voltar a usarmos alargadores. Não convém. Não convém eu fazer tatuagem no pescoço. Não convém. Por quê? Porque hoje eu estou aprofundado em Deus e não convém que eu deixe levar pelas seduções desse mundo. Vocês não sabem, mas é pecado ir na balada? Vocês têm um monte de dúvida. Não se prega mais sobre isso, não dá tempo de pregar sobre isso. Mas eu quero falar para você, independente do tamanho do seu pecado, você tem que lutar contra o pecado. E o Deus deixou as armas para que nós possamos vencer o pecado da nossa vida. A primeira arma, quem sabe o que é? 5 minutos, nós já fechamos. Qual é a primeira arma para lutar contra o pecado? Efésios 6, versículo 10. Bonito cabelo, irmão, até esses dias usava o cabelo assim. Amém? Todo mundo, ai, quem é? Quem é? Ele já tem namorado, seus assanhados. Fica de boa. Amém? Efésios 6, versículo 10. A primeira arma da luta contra o pecado se chama Santa Eucaristia. Vai falar Efésios 6, 10. Revesti-vos da força do Senhor, revestimos da Santa Eucaristia. Santo Tomás de Aquino vai falar que quanto mais nós adoramos Jesus revestido na Santa Eucaristia, quanto mais nós comungamos de Cristo, nós passamos a ser outro Cristo aqui na terra, e nós teremos força para renunciar o pecado da nossa vida, porque em nosso corpo tem a concupiscência da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19, apetite da carne, o desejo ao pecado. O nosso corpo clama para o pecado, e se nós não estivermos revestidos da Santa Eucaristia, da autoridade de Cristo, nós iremos acabar cedendo ao pecado. Nós vamos ceder, nós vamos conseguir resistir na luta contra o pecado. Vai falar Romanos capítulo 8, versículo 12. Não deveis nada para a carne, para que continueis vivendo segundo a vontade da carne. O que quer dizer isso? A culpa já foi paga, o preço foi pago. E qual o preço? Até a última gota de sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não fique se prostrado diante ao pecado. Não pense que você tem que ficar ouvindo os desejos da carne. Santo Agostinho vai falar que quando nós paramos para pensar, quando eu olho ali uma cavalona e falo, nossa, que cavalona, ó, ajeitadona, louco, olha, e eu já começo a planejar aquela mulher na minha cabeça, e eu falo, mas ninguém vai ver, é só eu pegar no escuro ela, olha lá, ó a cinturinha dela, tem até os furinhos nas costas, arrupiou tudinho, Jesus amado. Quando eu começo a dialogar com o pecado, Santo Agostinho vai falar que eu começo a conversar com o demônio.
Então não dê brecha. Quando vir o pensamento não é pecado, mas quando vir o pensamento, repreenda em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se ficar alimentando aquele pecado, aquele pensamento, você vai estar dialogando com Satanás. Qual é a segunda arma contra o pecado? Olha para quem está do seu lado esquerdo e direito e fala assim: vou jogar água na tua cara. Qual é a segunda arma? Cadê as mulherzadas da chapinha aí? Qual é a segunda arma? Devoção à Virgem Maria, rosário. São Padre Pio um dia ele estava dormindo, ele sonhou com um grande demônio que estava querendo devorá-lo. E ele estava levando um couro de Satanás, levando um couro. Nossa Senhora falou: pega a tua arma. Ele falou: qual arma? Santo Rosário. E ele começou a vencer a batalha, porque ele começou a rezar o Santo Rosário. 1517, uma mulher que fez um pacto com o demônio, numa cidade da Europa. Ela fez um pacto de sangue com o demônio. Passado algum tempo, ela se arrependeu daquele pacto. Ela foi até o sacerdote, querendo confessar. O sacerdote falou para ela: busque um padre de devoto chamado Padre Henry, da confraria do Santo Rosário de São Pedro Guzmão. Ele vai te orientar e vai falar o que você deve fazer. Aquela mulher querendo mudar de vida, querendo cortar aquele pacto que ela tinha feito com o demônio, ela foi até aquela confraria do Santo Rosário. No que ela entrou, o demônio apareceu para ela na figura do padre. O demônio perguntou para ela, transfigurado de padre: o que deseja aqui? Não, é que eu fiz um pacto com Satanás e eu quero anular esse pacto. O padre falou: não tem mais jeito, nós fizemos um pacto, você vai para o inferno, Deus não ouve o coração, Deus não vai te perdoar e você vai para o inferno, sai daqui agora. Aquela mulher baixou a cabeça e foi embora, mas ela queria mudar de vida. Passado algum dia ela falou: não, eu vou lá de volta. Porque ela foi na confraria, o demônio apareceu de volta numa figura de padre e falou as mesmas coisas: não adianta, Deus não te perdoa, você já vendeu tua alma é do demônio, sai daqui. Ela foi sair em lágrimas, cabeça baixa, mas tocada pela misericórdia de Deus, ela falou: não, eu vou voltar. E no que ela volta, ela encontra o Padre Henry. O Padre Henry dá a absolvição dos pecados dela, dá uma orientação a ela e fala: comece a rezar o rosário todos os dias da sua vida, até na hora da sua morte. Ela começou: rosário, Maria, rosário, Maria, Jesus Eucarístico. E um dia o Padre Henry estava celebrando a missa e ele viu do lado direito o demônio e a Virgem Maria com os pés na cabeça do demônio, obrigando a ele a dar a carta que aquela mulher tinha feito de pacto de sangue. E Nossa Senhora pegava aquela carta e rasgava. A Virgem Maria, meus irmãos, hoje ela quer pegar aquela carta que condena, ela quer pegar o seu pecado, o pecado de estimação, e ele quer rasgar essa carta na cara do cão, porque vai falar a Sagrada Escritura, 1 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, e a Virgem Maria está gerando em nós um novo Cristo. Então quando você sair desta porta, você não vai voltar para a sua casa da forma que você veio, você vai voltar uma nova pessoa, transformada pela graça de Deus, pela misericórdia de Jesus e pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Amém? Qual é o terceiro passo? Para finalizar, olha os dois lá do seu lado. Agora você vai fazer assim comigo. É uma coisa bem nojenta. Você vai fazer assim comigo. Faz assim com o dedo. Não, isso é gravíssimo. Pecado do cotonete não se faz, irmão. Cotonete seco não se faz. Você vai fazer assim com o dedinho, faz assim com o dedinho. Faz assim com o dedinho. Põe o dedo na boca, olha a ponta do dedo, olha a ponta do dedo. E pega nas orelhas do irmão e fala assim: qual que é o terceiro pilar? Qual que é o terceiro pilar na luta contra o pecado? Bíblia, Sagrada Escritura. Bíblia, olha, se você ler embaixo ali, ó, no capítulo 2, versículo 14: jovens, eu vos escrevi, pois sois fortes e vencestes o maligno, se permanecer na palavra de Deus. Olha o que diz a Sagrada Escritura, 2 Timóteo 3,16:
A Sagrada Escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, para justificar e formar na justiça de Deus. Quando nós começamos a ler a Sagrada Escritura, vai gerando em nós um grande amor por Deus, vai gerando em nós um grande amor à bem-aventurada Virgem Maria, e nós vamos sabendo das verdades de fé, e as verdades de fé vão quebrando os grilhões do pecado em nossa vida. Então os 3 pilares, Jesus Eucarístico, devoção à Virgem Maria e Bíblia. Começa a devorar a Bíblia, começa a devorar o Rosário, e começa a comer da carne do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E nunca mais você será refém do pecado, e nunca mais você será escravo do pecado, porque nova criatura você será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica de pé em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Prepara a música em nome de Jesus. E agora vamos chutar o pau da barraca, amém? Romanos 5, capítulo 5, versículo 20, vai estar escrito: aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 8, versículo 17, vai falar assim: que foi-nos dado um Espírito de Jesus Cristo, que clama, Abba, Pai. Quem manda em você não é a carne, quem controla você é o Espírito, e esse Espírito clama essa noite: eu quero o Deus Altíssimo. Porque aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Se no teu passado você pecou muitas vezes, assim como eu, pode ter certeza que Deus vai te levantar para ser um grande profeta, não das nações, porque a primeira nação que nós temos que converter é o nosso Brasil, que vai de mal ao pior. A nossa paróquia também. Há um documento de 1984 que vai falar, uma dica de João Paulo II, que vai falar, dar uma orientação, que vai falar sobre o sacramento da reconciliação. Ele dá uma observação para os padres, que nas vossas paróquias não tratem os seus fiéis, não falem para os seus fiéis ligarem para a paróquia para agendarem pregação, agendarem um dia para confessar os seus pecados, atendo o fiel dentro da igreja no confessionário. São João Maria Vianney ficava 12 horas atendendo a confissão dos seus, tanto que um dia o demônio chegou e falou para ele: se tivesse mais 3 de você aqui nessa terra, o meu reino nesse mundo estaria destruído. São Padre Pio ficava 14 horas no confessionário. São Leopoldo Mandique, 18 horas no confessionário atendendo confissão, meus irmãos. Não espere para confessar. Se você está em pecado mortal, vai amanhã lá para Curitiba, lá. Não precisa ficar ligando para... onde já se viu, meus irmãos? Para pegar droga, o traficante não fala, tem que agendar aqui. Agenda comigo. 2 buchinhas? Beleza, está agendado. Vem segunda-feira, 3 horas da tarde. Falou? Falou. Não. Pega o ônibus amanhã e vai lá na Rio Barbosa, lá na igreja Bom Jesus dos Perdão. Lá tem confissão das 8 da manhã até as 6 da tarde. Tá aí a dia que você não foi, porque você é sem vergonha mesmo, não quer mudar de vida. Então feche seus olhos, apague a luz e vamos chutar o pau da barraca, amém? Vamos rezar, sei lá, vamos 10 minutos rezando, vamos chutar a cara do capeta, amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu sei que o pregador é bonito, depois eu tiro foto com vocês, amém? Mas agora feche seus olhos, vai falando com o nosso Senhor Jesus Cristo, vai mostrando a Ele os seus pecados, vai falando: Senhor, se você não tem coragem de falar em voz alta, mas vai falando: Senhor, eu sou pecador, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, tem piedade de mim, Senhor. Eu carrego em mim vícios do pecado, Senhor. Eu não consigo viver a minha sexualidade, eu estou com dificuldade na minha afetividade, Senhor. Eu começo a conversar com meninas e logo já acho que estou apaixonado. Eu começo a conversar com o rapaz, vai expondo os seus pecados a Jesus Cristo, vai falando que você precisa dele, vai falando que você é todo de Deus, que mesmo o pecador, mesmo onde habitou o pecado, irá superabundar a graça. Vai fazendo a sua oração. Se ajoelhar diante do
Jesus, eu preciso ser lavado pelo teu sangue, Senhor. Ó Virgem Maria, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Porque eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe.
Good.